Olá! E na saleta de leitura de hoje trago uma sugestão muito interessante para os homens solteiros, divorciados ou que moram sozinhos por qualquer outro motivo. É o livro Sebastiana Quebra Galho, de homem solteiro, divorciado e etc. Dicas de Nenzinha Machado Salles, autora de Sebastiana Quebra Galho, editora Record, 2009. É muito interessante. Na contracapa a gente lê assim: o arroz queimou, o feijão azedou, a camisa manchou, a faxineira desertou. O dia a dia do homem que mora sozinho é repleto de pesadelos assim. Mas não se preocupe. Com a ajuda deste manual feito sob medida para você, os maiores problemas da vida doméstica serão resolvidos num passe de mágica. Nenzinha Machado Salles passou a vida acumulando segredos preciosos que reuniu no clássico Sebastiana Quebra Galho, um verdadeiro tratado de truques para a dona de casa. Este Sebastiana Quebra Galho de homem solteiro, divorciado e etc. é uma compilação de suas melhores dicas exclusivamente voltadas para o homem que vive só. É muito interessante, né? E traz algumas dicas maravilhosas. Por exemplo, sobre cozinha. A cada item sobre o qual é falado, cada tema, digamos assim, ela apresenta inicialmente uma rápida fala sobre ele. Por exemplo, ao iniciar cozinha, nós temos esta página, em que ela diz assim: sim, cozinha, aquele lugar onde se faz comida, o laboratório no qual, eventualmente, você prepara suas inomináveis gororobas, aquele canto da casa que você apelidou de Sala Star Trek, por tratar-se de espaço desconhecido, de fronteira final, lugar misterioso, onde nenhum homem jamais esteve. Lembrou-se agora? Pois bem, nesta sessão você não encontrará receitas. Para isso existem livros e revistas especializados. O que ensinaremos a seguir é o que fazer quando a receita não funcionar. Como proceder, por exemplo, quando o feijão queimar, o arroz empapar, o omelete desandar, o leite azedar, entre tantos outros infelizes, embora frequentes, acidentes culinários. Em suma, nas próximas páginas você vai encontrar tudo aquilo que sempre quis saber sobre culinária, mas que receita nenhuma se dignou a explicar em detalhes. Preparado? Então vamos arregaçar as mangas e meter a mão na massa? Literalmente. Então vejam, começa assim: truques de culinária elementar. Arroz solto. Siga um dos conselhos abaixo. Durante o cozimento, acrescente uma colher de vinagre à água do arroz. Segundo, acrescente um pouco de água fria com algumas gotas de limão quando a primeira água estiver secando. Terceiro, se o arroz cozinhou demais e empapou, despeje-o dentro de uma peneira ou escorredor e lave-o sob uma torneira de água fria até os grãos se soltarem. Escorra-o bem e leve-o a esquentar no forno ou sobre o vapor. Quarto, ponha a panela destampada dentro de um recipiente contendo água fria e deixe repousar de 10 a 15 minutos. Dica: se o arroz pronto não estiver solto, destampe a panela e acrescente uma colher de sopa de água fria. Além de dicas culinárias,
ela apresenta aqui também dicas de faxina. E lemos o seguinte na introdução à parte da faxina. Certamente você jamais deve ter se dado conta disso, mas a verdade é que, de tempos em tempos, a casa tem que ser limpa. A limpeza de uma casa se chama faxina, a palavra esquisita de origem latina, que remete a atividades de caserna, mas que pode ser interpretada atualmente como trabalho árduo, inglório, embora absolutamente necessário. Nas páginas a seguir, algumas dicas práticas de como enfrentar a faxina com alguma chance de vitória, bem como uma série de truques para sua casa ficar sempre limpa, brilhante e perfumada. Limpeza geral. Desinfecção de vaso sanitário. Despeje um pouco de lixívia dissolvida em água quente, dê a descarga. Por fim, acrescente um pouco de desinfetante. Para deixar o vaso sanitário claro e brilhante, lustre-o de vez em quando com um pano embebido em gasolina ou qualquer outro derivado de petróleo. Vaso sanitário encardido. Se o vaso sanitário é muito antigo e encardido, experimente esfregá-lo com cal virgem. Banheiras e pias amareladas. Esfregue limão e deixe repousar durante meia hora. Em seguida, esfregue com pasta ou sabão e palha de aço. Enxague bem. Mármore. Para clarear pias, banheiras ou tampos de mármore manchados, polvilhe-os com sal fino, molhe com água oxigenada de 20 volumes ou algumas gotas de terebentina e deixe repousar durante algum tempo. Esfregue com uma escova e enxague. Da seção de faxina, o livro passa à seção de lavanderia, onde lemos o seguinte na introdução. Já percebeu que, não importa o quanto você as lave, as suas roupas continuam encardidas, esmaecidas e com cheiros, digamos, estranhos? Já se deu conta de quão rapidamente deformam e perdem o caimento? A máquina de lavar é, de fato, uma invenção maravilhosa, mas não se pode esperar discernimento, arte ou compaixão de uma máquina estúpida. Para certas coisas, a mão humana ainda é insubstituível. A seguir, algumas dicas de como evitar que a sua roupa lavada pareça ter saído da boca do cachorro. Aí temos o seguinte: marcas de suor. A depender do caso, siga algum dos conselhos a seguir. Para manchas leves, passe sabão seco no local manchado antes de molhar o tecido, deixando repousar durante algum tempo. Depois, lave normalmente. Para manchas antigas, misture sabonete com bórax em partes iguais. Umedeça essa mistura com água apenas o necessário para formar uma pasta. Esfregue-a nos lugares manchados, deixando repousar durante algumas horas e, se possível, ao sol. A seguir, lave normalmente. Tecidos pretos. Os tecidos pretos não perdem a cor nem encolhem, se após a lavagem ficarem de molho durante alguns minutos em água salgada. Cobertores e edredons não se lavam na máquina, e sim no tanque, usando apenas água morna, sabão de coco ou sabonete. Na falta de amaciante, junte uma colher de sobremesa de amoníaco à última água da lavagem. Vejam, depois vamos para tinturaria, sapataria, saúde, higiene e beleza e primeiros socorros.
Boa leitura!